Boa noite. Eu me chamo Flávio. Moro em Guapira, uma comunidade que fica perto de São Felipe, no estado da Bahia. Nasci e me criei aqui, e vivo da roça. Até porque tudo fica um pouco distante, já que a cidade mais próxima fica a uns 50 quilômetros. E por conta disso desenvolvi com meu pai e meus tios duas profissões, a de lavrador e a de pedreiro. Mas vivo mais como lavrador, pois eu tenho um roçado e alguns animais para consumo próprio. Pois bem, há muitos anos atrás, enquanto eu estava fazendo um serviço em uma cidade próximo daqui, vi uma criatura que muitos dizem não existir, ou que só acreditam vendo. Mas eu vi um lobisomem. Tudo aconteceu na década de 80, quando eu ainda era bem jovem. Aqui onde moro tinha uns homens que estavam contratando serventes para trabalhar na obra de uma cidade próxima daqui. O salário era bom. E eles ainda pagavam o almoço. O único problema era me deslocar todo dia para lá. Era uma viagem de quase 1h30, tanto na ida como na volta. E por isso eu sempre tinha que sair de casa às 5 da manhã e só retornava às 8 da noite. Isso era muito cansativo. Foi então que tive a ideia de começar a dormir na obra. Até porque, além de mim, teria o segurança de lá. E não seria tão perigoso. Só que troquei um problema por outro, pois aquela obra era visitada quase toda noite por um lobisomem. Essa obra em que eu estava trabalhando era um prédio de mais ou menos 9 andares e ficava bem no início da cidade. E para todos os lados que se olhasse, era só mato. E quando resolvi começar a dormir por lá, a obra ainda estava pelo começo. Só tínhamos feito a fundação, e era totalmente cercada com madeira, para que ninguém roubasse as coisas. Mas até que estava indo tudo bem rápido. Falei com o engenheiro que me permitiu dormir na obra, contanto que eu não roubasse nada. Fiquei contente com a decisão dele, mas foi logo na primeira noite de sono, percebi o quão macabro era o lugar. Era umas 5 da tarde, depois do expediente de trabalho, que fui e armei minha rede numa árvore que tinha perto do portão de entrada, onde os homens descansavam depois do almoço. E assim que armei minha rede, fui atrás de uma marmita que vendia ali próximo, para poder jantar. E assim que voltei, o segurança da obra estava perto da minha rede e parecia me esperar. Eu fiquei com um pouco de medo e achava que ele iria brigar por eu ainda estar ali. Foi então que cheguei perto e ele logo falou: "Boa tarde, moço. O senhor vai dormir aqui?" Eu, ainda com medo, respondi a ele: "Vou sim, senhor, mas eu pedi ao engenheiro e ele deixou. Se tiver algum problema, eu posso ir embora." O homem me olhou e falou o seguinte: "Não é isso não. É que quero lhe avisar para armar a rede mais no alto da árvore, ou procurar um lugar mais protegido, porque aqui é perigoso e ainda tem um bicho que toda noite entra na obra." E eu, já curioso com aquilo que ele me disse, perguntei: "Mas que bicho é esse que o senhor está falando?" Ele, num tom mais sério, foi falando: "Desde que a obra começou, que tem um bicho que invade e quebra nos materiais da construção. E logo depois vai embora. Quando vi aquilo pela primeira vez, nem acreditei, porque o bicho parecia um cachorro, só que era muito grande para ser um. Além de feder a carniça, se eu fosse tu, não confiava não, pois o bicho é grande." Como era a minha primeira noite ali, desconfiei daquela história, até porque ele podia estar querendo me fazer medo, para eu não ficar ali. Pois, se esse bicho tivesse mesmo aparecendo, acho que aquele segurança não teria coragem de ainda estar trabalhando ali. Foi então que me despedi do homem e comi a minha marmita. Depois fiquei descansando com a rede ainda baixa. E umas horas da noite o segurança ainda veio até a mim e me pediu para subir a minha rede. E mesmo assim, não subi. Fiquei dormindo daquele jeito por uns 2 dias, e nada do tal bicho aparecer. Mas na terceira noite, que era de lua cheia, aquele demônio apareceu. E não sei se foi sorte ou sexto sentido, pois se eu estivesse dormindo
Na hora que o bicho apareceu, com certeza ele teria me atacado. Tudo aconteceu numa noite de lua cheia. Estava bem claro e dava para ver bem a região. E assim como todo dia, conversei um pouco com segurança. Logo depois fui para minha rede dormir. E ele sempre avisava para aumentar a altura da rede. Mas eu achava que aquilo não iria aparecer. Foi então que dormi. O tempo passou e já era por volta de meia-noite, 1 da madrugada, que me acordei para poder fazer xixi. Fui até perto de uma vala e fiquei ali me aliviando e admirando o silêncio do lugar. Enquanto fazia xixi, percebi uma coisa bem grande pular para dentro da obra. Só que aquilo estava lá do outro lado, a uns 30 metros de distância de mim. Na hora em que vi aquilo, já gelei de medo, pois parecia ser de fato um lobisomem. Foi aí que decidi subir numa árvore que tinha perto de mim. Pois, se eu fosse para onde minha rede estava, o bicho iria me ver. Lentamente subi na árvore e me escondi entre as folhas. E logo comecei a escutar aquilo bater e quebrar algumas coisas na construção. Aquela besta batia ferozmente em tudo, fazendo um barulho muito alto. E o segurança nem dava notícia. Talvez ele também tivesse escondido, assim como eu. E até aquele momento não tinha visto aquele bicho direito, somente de longe. Foi quando ele saiu da fundação que eu vi bem de perto e tive a certeza de que lobisomens existem. Ele era grande e muito peludo, se movia de um jeito estranho, parecia estar sempre olhando para o chão, como um porco. E percebi também duas coisas descomunais: suas orelhas e pernas, pois eram muito grandes e aquele bicho era uma mistura de cachorro, porco e gente. Uma coisa muito feia. Esse bicho ficou rondando por ali até ir onde a minha rede estava. E ele a rasgou com muita raiva. Depois foi até o carro do segurança, mas não viu nada por ali e continuou andando. Depois começou a cheirar o ar, mas, para minha sorte, não conseguiu sentir meu cheiro. Foi então que aquela aberração foi andando até perto da mureta de madeira, ficou de pé e pulou sobre ela com muita facilidade. Quando aquele bicho foi embora, eu agradeci a Deus por ele não ter me visto, e nem o segurança. Depois daquela aparição, ele não voltou aquela noite, mas mesmo assim, fiquei lá em cima da árvore e pensando que se eu ainda estivesse dormindo na rede, com certeza ele teria me atacado sem hesitar. Pela manhã, desci da árvore e vi o segurança saindo do seu carro. Fui conversar com ele, que me contou que tinha passado a noite ali, e ficou frente a frente com o bicho. Ele, me vendo com a cara de assustado, só me disse: "Eu te avisei, não avisei? Eu vi quando tu se levantou e depois correu para a árvore. Também vi aquele bicho chegar perto daqui. E se ele te atacasse, eu ia atirar. Sorte tua que o bicho não foi até aquela árvore." Apesar do medo, eu nem lembrava que o guarda poderia atirar naquele bicho. Mas, pelo tamanho daquela coisa, eu acho que ele não sentiria os tiros, não. Bom, conversei com segurança e ele disse que não havia contado a ninguém desse ocorrido, já que o lobisomem podia ser alguém da obra, e aquele ser poderia ir atrás da sua família. E me pediu para fazer o mesmo, não contar a ninguém, pois não era coincidência aquele lobisomem ir quase toda noite e destruir as coisas da obra. Era quase certeza ele ser alguém que trabalhava ali. Então foi isso que fiz, e não contei essa história para as pessoas da obra, somente para familiares e amigos próximos, bem meses depois. E depois desse dia, não tive coragem de dormir mais nenhuma noite ali. E ia para casa todo santo dia. Fiquei admirado com o segurança, que mesmo sabendo que o lobisomem aparecia naquele lugar, continuava a trabalhar ali. Foram vários meses até a obra ser concluída pela nossa parte. O segurança sempre me dava uma notícia daquele bicho toda manhã. Eram aparições rápidas, mas que ficaram em nossas mentes para sempre. Até hoje, escuto histórias de lobisomens.
Sei que esses seres são reais e que vivem escondidos na mata, só à espera de um desavisado. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10 mil seguidores. Quando eu bater a meta de 10 mil seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurofo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse o dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.